Olá, meu nome é Maria Clara, eu sou acadêmica do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Maranhão e eu venho por meio deste vídeo ensinar vocês um pouco sobre os anfíbios. Tá bom, mas quem são os anfíbios? Eles são animais vertebrados de sangue frio que são incapazes de regular a temperatura do corpo. Ou seja, eles vão fazer isso por meio do ambiente que eles estão, tá? Bom, existem três tipos de anfíbios, que são os anuros, que são os anfíbios sem cauda, os urodelos, que são os com cauda, e os apódes, que são os sem extremidades. No próximo slide, eu vou trazer uma representação para vocês de cada um deles. A gente tem aqui uma representação dos anuros, que no caso é a perereca, dos urodelos, que é o axolote, e dos apódes, aqui na terceira imagem. Bom, a gente vai falar um pouquinho também sobre as principais características dos anfíbios. Eles têm uma pele fina e úmida. Além disso, eles têm ausência de pelos ou penas no corpo. A maioria deles vai viver em ambientes úmidos, de água doce ou ambientes terrestres. Vão sofrer a metamorfose, que vão ter a fase larval e, posteriormente, a fase adulta. Além disso, eles possuem sangue frio. Como eu já havia falado anteriormente, eles são vertebrados, eles têm esqueleto ósseo. Além disso, eles são ovíparos. Perdão. Eles também têm pálpebras nos olhos para proteção e limpeza. E também contêm patas bem definidas. Embora a gente tenha algumas exceções, como o caso dos apódes, que eles não contêm patas. E eles podem ou não ter caudas, tá? Agora, eu vou trazer para vocês algumas curiosidades sobre eles. A primeira curiosidade é que os anfíbios eles são conhecidos por ter uma habilidade de viver tanto em água quanto em terra, ou seja, em dois ambientes. O que dá significado a seu nome. O anfíbio vem de uma palavra grega, da junção de duas palavras gregas que significa duas vidas, o que é bastante apropriado, porque eles vivem em dois ambientes diferentes. A segunda curiosidade é que o canto dos sapos e de rãs, eles são herdados. Ou seja, não pode ser aprendido. É herdado de uma geração para outra. Simplesmente não é como a gente, por exemplo. Quando a gente nasce, a gente aprende a falar, Eles não. Isso é uma coisa herdada de geração em geração. A nossa terceira curiosidade são que os sapos eles vão produzir substâncias químicas na pele que vai ajudar a combater bactérias e fungos. E justamente por causa disso, o risco de pegar uma doença quando a gente toca num sapo é extremamente menor do que pegar uma doença quando a gente pega num gato ou num cachorro, por exemplo. Aí temos a foto ao lado do meu gato Josué. A quarta curiosidade é que as fêmeas elas podem ser muito criteriosas, na hora de escolher um parceiro para o acasalamento. Podem existir preferência, tipo, por machos que cantam melhor ou então que são maiores. A quinta curiosidade são que, em algumas espécies, são o macho que constrói o ninho para a reprodução. A sexta curiosidade, a gente tem que as espécies em que os machos eles constroem esses ninhos, como é o caso do sapo canguru, que eu botei aqui no slide anterior e para vocês aqui também do ninho, as fêmeas elas podem fazer uma avaliação prévia da construção daquele ninho antes do acasalamento, e aí caso ela não goste do ninho que ele fez, ela simplesmente pode desistir e abandonar o macho. Nossa próxima curiosidade são sobre os machos satélites. Tá, mas o que é isso? O macho satélite, basicamente, é um macho aproveitador. Vou dizer assim, basicamente, alguns machos, eles são oportunistas. Que, basicamente, eles vão ficar quietos, bem próximo de algum macho que esteja cantando. E aí, quando uma fêmea ela se aproxima por conta por conta desse sapo que tá cantando, eles pegam esses machos que estão lá caladinho na bituca, eles simplesmente interceptam ela e conseguem acasalar, sem precisar chamar atenção pelo próprio canto. Muitos machos que justamente não têm um canto bonito fazem isso.
A nossa próxima curiosidade são... vocês sabiam que rãs, sapos e pererecas não é sexo? Como assim? Muita gente acredita que o sapo, ele é basicamente o macho e a perereca e a rã é a fêmea. Não. Ambos, né, os três, eles são animais distintos, tá? Não tem isso de, a perereca e a rã é a fêmea. Não. E o sapo é o macho. Não. São animais distintos. E cada um vai ter características próprias e tudo mais. A nossa próxima curiosidade é sobre o sapo dourado de Darwin. Esse é o sapo que vocês estão vendo aí ao lado, tá? Esse sapo, ele é considerado o anfíbio mais venenoso do mundo. A pele dele, ele contém um veneno tão potente que pode matar de até 20 homens ou 10 mil ratos com uma única dose. Os indígenas, eles retiram, né, este veneno do sapo para usar esse veneno nas caças e em outros afazeres, tá? Aqui estão as minhas referências desta apresentação. Eu espero genuinamente que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouco sobre os anfíbios, que vocês tenham conseguido fixar conhecimento, tá? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero que você tenha um ótimo estudo. Tchau, tchau!